Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus e peço ao Espírito Santo que possa preparar a sua mente, todo o seu ser, a fim de que essa palavra seja ministrada a você de forma singular, de forma única, ir ao encontro das suas necessidades, dos seus anseios, em nome de Jesus. E obrigada por você estar aqui conosco. Leremos hoje lá em Lucas, capítulo 18, dos versos 1 ao verso 8, que nos diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Essa parábola, como Jesus gostava de ensinar através de parábola, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está dizendo da nossa preparação, a presença do Espírito Santo em nós, capaz de nos ajudar a entender a mensagem. E ele diz de uma viúva. Naquela época, então, as viúvas eram pessoas sacrificadas. E ela tinha um problema. E ela queria que o juiz, como autoridade naquela cidade, fizesse justiça para ela. E o juiz bem dizia: eu não me importo, eu não temo a Deus e eu não me importo com os homens. Ele não amava e se ele não temia, ele também não acreditava em Deus. Mas ainda assim, devido à insistência dela, à perseverança dela, ele ia atender, para se livrar dela. Um homem que não temia Deus e que não se importava com os outros. Agora, o nosso grande juiz, ele ama, ele é louco por nós. E ele se importa, ele tem todas as qualidades. Ele vai vir ao nosso socorro. Ele tem o prazer de nos ouvir, de nos compreender e nos ajudar. Só que essa parábola ela nos ensina a respeito da perseverança, da fé. No finalzinho ele fala, no último versículo: Contudo, ou mais quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele encontrará fé, porque a fé é a razão, a fé é a base de tudo. E ela tinha fé, ela sabia que ela insistindo, ela ia conseguir, ela era perseverante. E como eu disse, repito, essa parábola, Jesus escrevia através de parábolas para nos ensinar as verdades do reino. Ele está nos dizendo que é necessário fé, perseverança, insistência. Ainda no capítulo 18, lá no versículo de 35 a 43, ele fala também de um cego, que ele viu aquela movimentação e ele pergunta: o que está acontecendo? E eles diziam que o mestre ia passar, estava passando por ali. E ele já tinha ouvido falar. As pessoas cegas, que têm essa característica de não verem, os ouvidos delas são mais aguçados, elas prestam muita atenção nos barulhos. E ele sabia da movimentação de Jesus, ele ouvia, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que iam adiante se irritavam, se sentiam importunados pelos gritos daquele homem,
talvez o teriam como um ser menor e inferior, mas Jesus ouviu, prestou atenção e perguntou para ele: o que é que você quer que eu lhe faça? O que é que você quer? Eu quero ver. E o Senhor disse na mesma hora, né? Eu quero ver. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Dentro de um mesmo, né? Uma outra parábola, nós encontramos aqui, não, aqui não é uma parábola, o mendigo cego recupera a visão. É uma história realmente que aconteceu, mas dentro desse mesmo capítulo. Então ele tem prazer. E ele continuou aqui, depois que ele foi curado, ele glorificava a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Como o povo é, como nós somos. As pessoas se sentiram incomodadas, importunadas de terem aquela pessoa gritando, não queriam nem, pelo que a gente lê aqui, que importa que ele seja cego, mais um gritando, mais um mendigo pelo canto da rua. Mas a partir do momento que o Senhor se importou com ele, curou de uma forma tão objetiva, tão direta, simples, eles louvaram a Deus. Dá pra gente imaginar como que hoje, 2000 anos depois, no nosso dia a dia, quase 2000 anos, nós também vivemos assim, caminhando na nossa rotina, vivendo, acostumados, e só somos despertos quando vimos algo, um milagre acontecer, alguma coisa. Vamos com a multidão. E as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão debilitadas, as pessoas que estão sofrendo. Hoje é um dia que nos remete a isso. Hoje é um domingo, dia das mães. Como dizem, dia das mães são todos os dias. Mas hoje as pessoas param para comemorar, as pessoas esperam mensagens no Face, aí no Zap, porque a gente não está sendo permitido que estejamos juntos. Alguns ainda foram almoçar juntos e tudo. Mas quantas pessoas hoje estão chorando? Quantos filhos perderam as mães e quantas mães perderam filhos? Então é um dia marcante, diferente de todos os anos anteriores. Porque há muita dor nesse dia. Morreram mães essas semanas. Eu conheço mães que partiram essa semana. Conhecemos filhos aí na mídia, ou na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa cidade, que também foram embora. E aí precisamos nos elevar. Precisamos entender que nós somos muito mais que esse corpo físico, que nós temos um espírito, que ainda que nos aconteçam muitas coisas, nós temos uma âncora. Eu quero ler algo para você, que eu anotei hoje quando eu meditava na minha oração, que dizia o seguinte: morte, fracasso, traição, doença e desapontamentos não podem levar nossa alegria, porque não podem levar nosso Jesus. O que eu tenho em Cristo é maior do que qualquer coisa que eu tenha na vida. Eu tenho Deus, que é louco por mim, e as forças do céu para me monitorar e proteger. Eu tenho a presença viva de Jesus dentro de mim. Então isso é ir além. Isso é ter uma compreensão profunda, radical, de que essa vida aqui é passageira. Que algo maior nos aguarda, que nós temos dentro de nós, por mais que preenchamos com coisas aqui deste mundo, nós temos um lugar que continua insaciável, porque Deus colocou dentro de nós esse desejo, essa sede pela eternidade. Ele nos fez assim. Dentro de nós sabemos, no mais profundo do nosso ser, que nós temos algo muito superior, muito mais precioso, valioso, que nós não vamos desfrutar aqui, por mais que nós alcancemos tudo o que nós quisermos, materialmente falando, afetivamente, tudo mais. Vai além, a sede pela eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós teremos Jesus, nós temos Jesus, nós temos essa proposta de vida que Deus nos deu, nos criou com amor, nos criou com um propósito de vida, nos redimiu dos nossos pecados, se entregou na cruz, derramou todo o seu sangue e nos chama para seguirmos os seus passos. E ele nos diz que tudo, né, Filipenses ele fala, é através dele. Tudo o que eu quiser, o querer e o fazer estão nas mãos dele. Então é necessário apenas que eu tenha fé, que eu queira pedir a ele
e acreditar, pedir que Ele me dê fé para que eu acredite. Até isso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós podemos contar com Ele. Nós podemos pedir tudo para o bem que Ele vai nos dar. Esse juiz era um homem mau. E Jesus fala exatamente. Por causa da importunação, ele atendeu esse juiz. Mas e aí? Mas Deus não me atendeu ainda. Deus tem um tempo. É no tempo dele. E nesse tempo Ele vai nos lapidando. Ele vai nos trabalhando para esse algo mais, que não está aqui. Mas em todo o tempo, nós precisamos dizer para nós mesmos: eu sou um ser espiritual, muito mais que um ser carnal. A minha vida não se resume nisso aqui. O desgraçado serei se eu colocar a razão da minha alegria nessa vida. Aqui são provas, são desafios. E nós vamos de fé em fé, de glória em glória, através da leitura da palavra, através do relacionamento com o Senhor, pedindo a Ele que nos mostre. Antes desse momento aqui de começar a gravar, nós estávamos aqui em oração e eu vi uma oração muito profunda, né, que nós precisamos realmente pedir ao Senhor que nos revele, que nos mostre tudo aquilo que é muros emocionais, as nossas histórias, os nossos traumas, que vão nos engessando e vão tirando a nossa sensibilidade e às vezes vão nos dando justificativas para nós permanecermos no pecado, para nós permanecermos magoados, vingativos. Eu posso sentir isso, eu posso ser indiferente com aquela pessoa, porque um dia ela me magoou. Eu tenho razões hoje para não me importar com ela. Ela me magoou muito. Mas o que a palavra fala? O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabendo ou não, a ordenança de Jesus para nós é o perdão. Porque perdão é amor. Quem perdoa é inteligente. Quem perdoa está liberto do peso. Porque o remorso, a mágoa, a vingança, o ressentimento são coisas muito pesadas, que não condizem com a nossa natureza de filhos de Deus. A nossa essência é o Senhor e Ele perdoou. Por mais, Ele não pecou. Ele era justo e Ele perdoou. E Ele nos diz que nós andemos nos passos dEle, que nós completemos as suas aflições. É difícil? Sim. É quase que impossível. Se nós realmente não pedirmos a Ele, não clamarmos pela presença do Espírito Santo, se não lermos a palavra, nos embriagarmos na palavra, nós não vamos conseguir. Tem dias que eu digo, de hora em hora eu tenho, talvez que está lá com a palavra, orar o tempo todo, porque os desafios são muito grandes. E vivemos tempos desafiadores, mas tempos de grande crescimento, em que nós ou procuramos realmente a Deus ou sucumbimos. As ansiedades estão aparecendo, os pânicos, porque a maioria das famílias estão... Qual família que não está passando pela pressão, pelo desafio, pela ameaça dessa pandemia, desse vírus, que tem matado tanta gente? Por problemas financeiros advindos da crise, por tantos outros problemas, por falta de um abraço, de aconchego, por ficarmos muito dentro de casa, encontrarmos com o nosso eu de maneira total, de maneira desafiadora. Não temos distrações, coisas que nos distraíam, que nos levavam para longe. Não, hoje nós estamos conosco mesmos. Nós nos olhamos mais no espelho. Nós não temos para onde fugir. E às vezes se fugimos, ainda ficamos mais tempo dentro de casa. Então, realmente, nos questionamos. E não é fácil, mas é necessário. E nós temos toda a garantia de que Deus nos dá. As crises são necessárias, as angústias, isso tudo faz parte da natureza humana, está na nossa alma. Mas nós temos as promessas do Senhor, que Ele nos dá uma paz que transcende a compreensão humana. Nós não somos capazes de compreender essa paz, essa alegria que nós temos de ter a Cristo. E vamos lutar com a nossa fé. Porque é um processo. E a fé, ela passa por intempéries. Ela passa por desafios.
Quantas coisas que nós não vivemos e que vão nos abalar. Nós temos uma alma que sente a perda, que sente solidão, que sente tantos sentimentos humanos, os quais Deus nos deu. Mas Ele nos dá ferramentas, aqui na palavra dele. Ele nos dá pessoas que já traçaram, já passaram por esse caminho e que podem estender a mão e prestar os ouvidos para nos ouvir, para estar conosco na caminhada. Que você, meu querido irmão, irmã, que está ouvindo essa palavra, possa acreditar, a sua fé possa ser renovada, sustentada, e que você possa ter dias melhores, e que nós realmente não sucumbamos, que nós não caiamos. Podemos até tropeçar em meio a esse tempo de incerteza, esse tempo de aflição, mas que nós encontremos lá dentro do nosso coração Jesus que habita, que está lá dentro. Que nós possamos louvá-lo, que nós possamos afirmar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me socorra. Que a sua oração ainda sejam só lágrimas. Ele lê as lágrimas. Só Jesus tem uma leitura especial para as lágrimas, para as aflições. E Ele tem saídas, Ele tem escapes, Ele tem estratégias que nós, humanamente falando, não conhecemos, não temos. Porque foi Ele que nos fez. Ele que mantém essa terra girando, 3/4 de água e não entorna. Toda uma galáxia harmonizada, nenhum planeta bate no outro. Quem mantém o universo na palma das mãos, sustenta, é o Senhor. Ele é o dono, Ele é grande, Ele é imensurável. E Ele nos ama e nos quer ver felizes. Amém? Eu quero orar por você. E se você é alguém que ainda não aceitou Jesus, nesse momento, aonde você está acompanhado de alguém que possa ter essa comunhão com você, ou se não, fale você com Deus. Aceite-o. Jesus, eu te amo. Eu te quero como meu Salvador, como meu Redentor. Perdoa os meus pecados. Me dê convicção dos meus erros, daquilo que te desagrada. Me dê sede e fome de ler a tua palavra, de me encher da tua palavra. Abre a minha mente, quebra todas as fortalezas de mente, todos os preconceitos, todos os conceitos que não têm valor, que me impedem essa comunhão, essa caminhada de fé. Me ajude, Senhor, me ajude. E Ele ouve a tua oração. Agora, nesse momento ainda que você tenha feito comigo, Ele te ouviu. Que Deus te abençoe. E que você possa curtir lá, apertar o botãozinho e se inscrever no canal, para que possamos alcançar mais pessoas. Para as mães que estão ouvindo, ou em qualquer outro momento que possam acionar essa mensagem, que Deus te dê. A maternidade é um dom. E o maior dom exercido nesse ministério de ser mãe é amar. Que Ele nos capacite a amar, porque eu também sou mãe. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fique com Deus.